Bom dia! Sorria! Sempre sorria! Mesmo que você caia do trapézio no circo, sem rede de proteção, não se desespere, tenha fé e boa sorte. Vamos falar hoje sobre um assunto sério, um assunto já muito batido, muito comentado, que todos já têm conhecimento sobre o assunto. Devo lembrar que esse vídeo não é justamente uma tese de mestrado, uma tese de pós-doutorado dentro do assunto, que é o aquecimento global. Apenas uma explanação, uma opinião, uma conversa informal sobre esse grave problema que atinge a humanidade direta e indiretamente e que afeta as nossas vidas e que afetará as futuras gerações e que bota em risco a civilização humana formada há milhares e milhares de anos. Então vamos ao tema, o aquecimento global. Devo lembrar que há milhares e milhares de anos a Terra passou já por 4 glaciações. Tudo virou gelo, tudo ficou congelado, menos o continente africano. E essas geleiras deixaram marcas de um tempo remoto. Essas glaciações, quando terminaram, foram 4, teve justamente como consequência a extinção de animais, fauna e flora, a modificação do clima, já que na Patagônia argentina e chilena o clima era quente, tinha floresta tropical e os animais, insetos, eram outros do que existem hoje. Houve uma mudança climática natural. A natureza ela vai se reciclando. Mas hoje nós temos um fator concreto que faz com que exista o que chamamos de aquecimento global. Tudo começa com a Revolução Industrial na Europa, mais precisamente na Inglaterra, com a máquina a vapor, que trouxe essa Revolução Industrial, mudanças políticas, sociais, o início da urbanização, do crescimento das cidades, das migrações em busca da cidade por melhores condições de vida, e que a matriz energética era, na época, o carvão mineral, altamente poluidor. Hoje, nós temos a matriz energética, que é o petróleo e seus derivados. Dezenas e dezenas de derivados do petróleo utilizamos todos os dias em nossas vidas. Sabemos hoje que existem outras formas de energia limpa, como a energia solar, como, por exemplo, o Brasil tem 300 dias de sol por ano. Energia eólica do vento, no Nordeste é muito característica, muito visível justamente essa energia eólica. Energia das marés, onde Portugal já tem uma usina de produzir energia elétrica através do mar. Então, novas energias sustentáveis limpas, eólica, energia solar, energia das marés. Então o homem começa a modificar as matrizes energéticas. Mesmo assim, o petróleo ainda é muito utilizado no mundo e deverá acabar em 30 ou 40 anos. Esse aquecimento global, ele vai justamente já afetar a nós todos, porque as secas estão cada vez mais frequentes, gerando a fome.
As inundações estão cada vez mais frequentes, por exemplo, na Ásia, na Europa, tá? Os furacões estão cada vez mais violentos, quando os ventos formam os furacões no meio do Oceano Atlântico, e que esses furacões chegam ao Golfo do México e à costa americana, estão cada vez mais violentos, estão cada vez mais sendo formados num espaço curto de tempo. Então, isso já são sinais do aquecimento global. O desmatamento da Amazônia já interfere nas chuvas do Pantanal, na seca do Pantanal. E também afeta, surgindo cada vez mais, incêndios florestais, que sempre houve, só que estão mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Então, o aquecimento global é um sério problema para nós e para as futuras gerações que estão chegando. A fome é um problema mundial, secular, pode ser amenizada e até acabar se eu redistribuir melhor os recursos naturais, se eu, por exemplo, pegar 1% da soja e fazer derivados de soja, eu elimino quase toda a fome do mundo. Mas o aquecimento global está gerando seca e em alguns lugares a produção agrícola diminuiu bastante, mesmo com técnicas agrícolas modernas. Hoje nós temos 200 milhões de pessoas migrantes, são os deserdados do aquecimento global, são os órfãos do aquecimento global. Perderam suas casas, não tem mais pátria por causa de enchentes, por causa da seca, por causa justamente das inundações que afetam muitas pessoas. Sabemos que na Ásia existe o clima de monções, chuvas torrenciais por 6 meses, só que elas estão cada vez mais violentas e as inundações estão cada vez mais violentas e trazendo grandes problemas. Temos a poluição do ar, que é uma realidade. São Paulo morre muita gente por ano de problemas pulmonares, sem nunca ter usado o tabagismo, sem nunca ter fumado um cigarro na vida. Mas seus pulmões são atingidos por fuligem, são atingidos pelo chumbo que sai da gasolina dos automóveis, do óleo diesel dos caminhões e ônibus. Mesmo assim, a gasolina e o óleo diesel eles estão mais complexos, mais refinados, mas mesmo assim morre muita gente de problemas respiratórios por causa da poluição do ar de São Paulo, que é um ar pesado. No Rio de Janeiro, devido à presença do mar, os ventos marinhos amenizam essa poluição do ar. Temos vários outros tipos de consequências do aquecimento global. Poluição dos rios, dos mares, joga-se esgoto, lixo nos rios, nos mares, oceanos está inundado de plástico. Dentro de 20 anos haverá mais plástico do que peixe. Microplástico entra na cadeia alimentar do mar. Tartarugas engolem plástico, peixes engolem plástico, causando a mortandade da fauna marinha. Corais da Grande Barreira da Austrália já estão ficando desbotados devido justamente ao problema do mar. A água do mar está mais ácida, a água do oceano está mais quente e os corais estão perdendo a cor, a vida. Corais é um ser vivo. Então, o aquecimento global é uma realidade. Agora, hoje nós temos a teoria do filantropocapitalismo,
que seria uma melhor distribuição entre produção e consumo dos recursos naturais para não afetar tanto o meio ambiente. Sabemos que produção, consumo gera emprego, gera impostos, benefícios sociais. Ninguém é contra o neoliberalismo, mas da forma exagerada de um consumo muito forte até 2019, isso está fazendo prejuízo à biodiversidade. A Terra já aumentou 1 grau de calor nos últimos 100 anos e aumentará até o fim de até o fim do século XXI, 3 graus, e os mares irão aumentar 1% o seu volume e irão inundar as áreas litorâneas de muitos continentes, de muitos países. Ficarão embaixo da água, porque o mar está literalmente subindo. Aquecido, águas ácidas, aumentando a temperatura e prejudicando a fauna marinha. Temos os recursos naturais que estão se esgotando, como ferro, manganês, ouro, cobre, não será eterno. Então precisamos ter cuidado também nesse tipo de exploração. Agora, soluções. Reflorestamento, mais oxigênio, gera mais chuva, gera microclimas, preserva a fauna. Tratamento de esgoto, já que 60% da população do Brasil não tem esgoto. Na Índia, 70% das pessoas não tem vaso sanitário. E as pessoas fazem as suas necessidades fisiológicas no mato. A maioria das pessoas que não tem vaso sanitário na Índia vivem na área rural, na zona rural. E mulheres só podem ir ao banheiro à noite no mato, arriscado a ser picada por cobra ou atacada por animais. Tem que se segurar durante o dia, assistir um documentário sobre isso. Então, 70% da Índia não tem vaso sanitário. O governo agora lançou um projeto de um vaso sanitário para cada indiano, já que a população lá é de mais de 800 milhões de pessoas. Então, reflorestamento, tratamento do esgoto, reciclagem, que já há, até de isopor já se recicla, mas aumentar a reciclagem é importante para melhorar as condições de vida humana e acabar com esse aquecimento global. Reciclagem do lixo e etc. Muito bem. Temos hoje também problemas, né? Talvez surjam novos tipos de doenças. Nas geleiras da Patagônia chilena e argentina, na Groenlândia e no Polo Norte, ali estão hospedados vírus, bactérias, germes adormecidos há milhares de anos. São 3,5 milhões calculado pela ciência, germes, bactérias e vírus pré-históricos, bem antigos, que voltarão à vida possivelmente quando as geleiras derreterem, e elas estão derretendo, tá? E aquela água é uma reserva de água doce, que pode até ser reciclada. Mas esses vírus, bactérias adormecidos, poderão trazer novas doenças para todos nós, doenças ainda desconhecidas. São vírus, bactérias pré-históricas, adormecidas naquele gelo de mais de 10 mil anos. Então nós temos também a questão da violência, dos crimes. O aquecimento global está gerando crimes, violência. Em dias muito quentes em alguns países, as pessoas ficam mais estressadas. Isso pode gerar conflitos, violência, alterar o psicológico das pessoas.
Então precisamos urgentemente agir para salvar o planeta azul, que está ficando cinza, e salvar as futuras gerações dos nossos netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Sucessivamente, digo. Então, é um caso a pensar. Cada um deve fazer a sua parte, o mínimo que for, para salvar a saúde do planeta azul. Aqui é o Trouxe, muito obrigado e boa sorte.